Bom, pessoal, vamos prosseguir aqui, tá? A nossa aula terminando de construir o nosso site. Nós tínhamos terminado aqui, o site estava assim, né? Eu fiz uma pequena modificação, você pode ver aqui na logo. Vamos ver o seguinte, né? A primeira coisa que eu fiz aqui foi, depois que nós fizemos a aula, eu decidi uma paleta de cores, porque eu precisava continuar no site. Então, por isso eu sempre falo para vocês, escolher uma paleta de cores. Eu vim aqui no nosso site, né, aquele que está indicado lá para vocês, e escolhi essa paleta aqui. Portanto, a cor principal seria o verde e depois algumas variações, certo? Então, por causa disso, eu mudei a nossa logo aqui. O tamanho é o mesmo, eu só mudei a cor de fundo da logo, tá? Para esse verdezinho aqui, tá certo? E a partir de agora, outra coisa que nós vamos fazer a partir de agora, né? Para não perder muito tempo, que o vídeo está ficando muito longo, tá? Eu vou copiar e colar. É lógico que para você fazer um projeto desse, qualquer pessoa que dá aula, né? Posso até montar uma site assim no momento, igual eu já fiz com um Elementor ou alguma coisa assim, né? Mas assim, é lógico que você tem que planejar antes, né? Para dar agilidade na aula, para não ter que ficar pensando o que vai fazer. Que não é essa questão só de montar, você tem que ficar imaginando, é fácil isso, fazer aquilo. Então é muito mais prático, qualquer pessoa faz isso. Quando você vai fazer um projeto que você vai gravar aula, você planejar antes. Então eu já deixei planejado. Então, em vez de eu ficar escrevendo tudo do zero, eu vou copiar e colar, que é muito mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, tudo bem? Então vamos lá. Outra coisa aqui, eu vou deixar todos os arquivos, né, principalmente de imagens, para você baixar, tá? Inclusive do final aqui, eu vou deixar o arquivo também do CSS, do HTML e aí alguma coisa do JavaScript que nós vamos colocar aqui, para você baixar, para você estudar ou até você fazer modificações para você ver, tá certo? Então vamos lá. Então, nós temos isso aqui. Então, a parte agora eu quero fazer a seção de baixo, vai ser a seção de serviços, tá certo? Então vamos aqui no nosso como chama aqui, na nossa no Atom, onde está aqui o nosso arquivo HTML, tá certo? Então, a outra coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó, para ficar fácil de você identificar, que você começa a escrever código, depois fica aquela bagunça lá, você não consegue, você precisa fazer algum acerto, que um pequeno erro, tá certo? Ele desconstrói todo o site que você fez, e para você achar, você tem dificuldade. Então nós vamos, né, é, como chama? Nós vamos colocar alguns códigos aqui que não aparecem para separar seções. Por exemplo, nós vamos fazer o seguinte. Então, aqui, né, nós já temos a head, aqui não precisa, que não vai aparecer. Mas no body, né, nós temos aqui que seria a nave, né, nós vamos ter aqui o nave do coisa. Então, nós vamos colocar um código que ele não aparece, que é o seguinte. No HTML é isso. Você vai colocar, abrir a nossa chave maior que, tá certo? Menor que a letra, maior que é o que fecha, né? Bom, nós vamos colocar aqui um ponto de exclamação, tá certo? Aí você vai escrever aí, isso aqui não importa, isso aqui não já é o texto, né? E eu vou colocar aqui que isso aqui vai ser o nosso nave, tá certo? Ó. Aliás, eu esqueci uma coisa aqui. Opa. Aliás, eu esqueci uma coisa aqui. Tá certo? Não tá certo, é isso mesmo, não esqueci nada. Certo? Aí nós vamos fechar aqui e vamos continuar espaço. Aliás, esse nave aqui não tem esse. Nave, tá certo? Vou colocar a letra maiúscula. Nave. Agora nós vamos fechar com o maior que. Eu vou dar um salve aqui. Salve, certo? Para você ver que isso aqui não vai aparecer no teu navegador, certo? Vamos lá. Tá vendo? Vou atualizar aqui, ele não aparece, tá vendo? Se eu cortar umas coisas aqui, você vai ver que aparece. Eu vou só para mostrar para você aqui, vou tirar aqui. Eu vou tirar esse aqui, ó. Essa exclamação aqui da frente. Vou apagar a exclamação, certo? Vou salvar. Save. Você pode ver que agora eu vou atualizar a página, vai aparecer isso aqui em cima, aqui, ó, no canto. Aqui, ó, save. Onde é que tá aqui o nosso? Ó, tá vendo? Olha. Certo? Então, esse daqui, você não pode escrever nada, tá certo? Na tag HTML, que ela vai aparecer no mesmo CSS. Então, esse aqui é um jeito de você escrever, colocar comentários, tá certo? Então, vou colocar a nossa exclamação salvar, tá certo? Salvar. Vamos voltar aqui para nossa página. Opa, vamos atualizar, ele vai sumir, certo? Ok? Então isso aqui é uma maneira de você colocar comentários. Às vezes você está ensinando alguém fazendo alguma coisa, você quer deixar um aviso para uma pessoa que vai trabalhar junto com você, então você coloca um comentário disso aqui. Então, tudo que tiver aqui dentro, né?
a partir dessas duas chaves aqui, mais a exclamação, não aparece, tá certo? Então eu vou começar aqui, colocar que isso aqui é o nosso nave, né? Aqui embaixo, tá certo? Ó, nós temos o main aqui, então eu vou colocar que esse aqui, né, no nosso, aqui fechou o header, o navegador, então aqui eu vou colocar que isso aqui é o nosso main, tá certo? Só para ficar bem... Main, né, aqui é o, como chama? Eu vou colocar o cabeçalho, vai. Cabeçalho, vou colocar cabeçalho em cima é o navegador, vou colocar aqui cabeçalho, que é onde tem a foto, tá certo? Cabeçalho. Cabeçalho. Cabeçalho, certo? Deixamos com maior que. Vamos dar aqui o nosso salvar. E você vai ver que aqui não aparece do mesmo jeito, certo? Vamos atualizar. Nada, certo? Agora nós precisamos fazer a mesma coisa para a gente saber, né? Já fez aqui na folha de estilo no CSS, né? A mesma coisa. Então nós vamos aqui, ó. Eu já tinha deixado colocado aqui, tá vendo? Ó. Só que no CSS é diferente. Em vez de ser o maior que, você vai colocar uma barra, tá vendo? Barra, ponto, asterisco, tal, o comentário e o asterisco fecha a barra. Essa é a forma, né, de você fazer isso no... esse aqui é todo o nosso nave, tá certo? Aí vamos aqui, a partir disso aí acabou o nave. Onde é que tem? Nave list, main, tá certo? Isso aqui é onde é que tem a nossa... E aqui vai ser o nosso... vou colocar o cabeçalho. Então, barra... Opa... Asterisco, tá certo? Eu... Aqui, ó. Cabeçalho. Aí asterisco, aqui tem que colocar o asterisco novamente, tá certo? E a barra. Então isso aqui, ó, você pode ver, ó, que quando eu, antes de colocar a barra, que ele modificou embaixo aqui, tá vendo? Ó, ele descoloriu o código, que o código não tá valendo. A partir do momento que eu coloco a barra, o código volta a valer, tá certo? Então, isso aqui é feito pra gente dar uma... para você saber exatamente onde você está aqui, tá certo? Então eu vou fechar aqui o nosso cabeçalho aqui, vou colocar o próximo aqui que vai ser o nosso a nossa seção de serviço. Então eu vou colocar aqui, ó, asterisco, colocar serviços, tá certo? Cadê? Opa. Nossa seção de serviço a partir daqui. Save, certo? Aí vamos aqui no nosso index.html, que não sei se está salvo, mas vamos salvar outra vez, tá certo? Bom, é o seguinte, né? Agora, a partir de agora, eu vou colocar, assim, falta a seção de serviço aqui. Eu vou colocar, né, menor que, tá certo? Exclamação, espaço, certo? Aí eu vou colocar aqui que vai ser o nosso setor de serviços, tá certo? Ó, serviços. Esse aqui pode não ter problema, porque são... Pode colocar... serviços, né? Serviços. Serviços. Vamos fechar com maior que, tá certo? Vamos salvar aqui. Vamos sempre confirmar se não fizemos nada errado, né? O problema não vai ter aqui, ó. Certo? Ó. Atualizando. Não vai aparecer nada aqui. Certo? Ok? Bom, vamos voltar aqui. Então, veja bem. Primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou criar uma seção, certo? Então é section. Então você abre e vamos já fechar. A gente já abre e já fecha do mesmo jeito, que é para você não se perder depois, né? Que se você escreve um monte de tags e você não sabe se você fechou a tag. Então sempre fecha, né? E aqui eu vou criar a primeira div, que vai ser a div. Essa aqui vai ser uma seção, tá? Que vai ter outra seção. Isso aqui, por exemplo, vamos colar div, uma divisão. Essa aqui é uma seção. Antigamente não existia seção. Isso aqui é do HTML5. Então a gente usava como seção essa tag div que eu vou colocar agora, certo? E como chama, só que agora como tem a seção, então para não confundir, vamos dizer, o uso é o mesmo, tá certo? Só que o section é HTML do HTML5, né? Foi criado no HTML5. Os outros div é da HTML4 e dos anteriores, tá certo? Então, mas vamos criar aqui uma seção aqui no meio. Vai ser uma seção, tá certo? Eu vou criar uma seção principal, opa. Vamos para o nosso menor que div e vamos fechar, certo? Div. Essa aqui vai ser uma seção dentro da seção que vão ter 3 seções. Então vamos criar mais 3 seções aqui dentro, tá certo? Ó. Então, div. Vou fazer só uma que depois eu vou copiar essa seção, certo?
Vamos fechar aqui, vou fazer só uma. É mais fácil você copiar e colar, tá certo? Fechar aqui, div. Ok? Então veja bem, para a gente não perder tempo, eu falei para vocês que tinha escrevido, eu vou começar a copiar e colar aqui, certo? Então vai ser o seguinte. Aqui, essa seção aqui, eu vou colocar uma classe, tá certo? Ctrl V. Essa classe vai ser serve. A seção vai ser serviço, eu vou colocar essa classe serve. E de aqui embaixo dessa seção, tá certo? Eu vou... Ah, na seção, nossa seção que vai ser serve, certo? A seção que vai ser serve, minto. Seção aqui eu vou dar uma classe que vai ser serve, a seção, não aqui a div, certo? Não é div. E vai continuar por enquanto como está, certo? E aqui embaixo eu vou criar, vou colocar a tag da seção, que assim é H1. E vai ser, aqui você escreve normalmente, né? Serviços. Opa. Serviços. Essa aqui vai ser a nossa. Aí vamos fechar H1, certo? H1 serviço. E aqui, vamos ver o seguinte, né? Essa div aqui do meio, que vai ser a div principal, eu vou dar uma classe nela que eu vou chamar de row, certo? Ok? Certo, né? E nossa div aqui embaixo, essa div aqui, eu vou dar uma classe nela que eu vou chamar de serve, de serviço, e code coluna, ok? E aqui no meio eu vou colocar algumas informações que eu vou já copiar daqui. Então aqui no meio, aqui é o seguinte, né? Então nós temos a nossa seção principal aqui, a seção serve, tá certo? Eu dei aqui um título de serviços, H1, título principal da coluna, claro, da seção. Abri uma classe row, chamada row aqui, e depois abri uma classe chamada serve aqui, né? Serve co. Essa classe aqui, né? Essa divisão aqui, classe não, divisão. Essa divisão aqui eu vou colocar 3 divisões iguais a essa aqui. Então eu vou copiar e colar mais 2, igualzinha, depois a gente faz uma modificação. Então Ctrl V, vamos dar mais uma, Ctrl V. Note aqui, ó, para não ficar certo, vamos, aqui precisa ter um indento aqui, né? Mas vamos fazer o seguinte, né? Olha só, essa seção aqui olha, aqui dá praticamente igual, né? Essa div aqui. Opa. Certo. Isso aqui vamos deixar. Vamos acertar aqui só para você ter uma noção. Certo? Como é que é essa div aqui, vamos deixar igualzinha. Aqui assim. Eu posso, você pode, eu uso outro programa, como isso aqui ficou por causa da questão da gente gravar as aulas, né? E por causa da questão de ter para Mac ou ter para outras versões, eu usei esse daqui, mas na verdade eu prefiro outro editor de texto, né? Que a gente pode, esse aqui talvez possa, eu não sei, eu não utilizo muito esse aqui, você pode já dar um idento, idento é quando você, né, coloca cada tag no lugar certo, para ficar assim acertadinha, né? Pra gente saber exatamente onde que a gente está trabalhando, né? Esse aqui eu vou acertar manualmente, mas, certo? E aqui, ó, div. Então veja bem, essas 3 divs aqui são iguais, tá certo? 1, 2, 3. Tá certo? Aqui tem a classe em cima que tá fechando aqui. Então olha só, eu tenho uma seção de serviços que fecha aqui embaixo na seção. Depois eu coloquei, abri uma divisão, vamos colocar como divisão, vai. Aqui que é a div que fecha aqui embaixo, tá vendo esse div aqui? E aqui eu abri mais 3 divs aqui, vão estar dentro dessa div principal. E eu coloquei aqui algumas... eu nomeei, né, algumas classes aqui pra gente ver como é que funciona, tá certo? Aí aqui é o seguinte, ó. Aqui eu coloquei algumas imagens aqui dentro, que essas imagens vão estar na nossa pastinha aqui, certo? A nossa pastinha aqui. Depois todos esses arquivos aqui eu vou deixar para download, né, para você poder, ou se você quiser usar essa imagem aqui já imediatamente antes de começar a aula, então você pode voltar lá se for o caso de fazer download e usar essas imagens, ou você faça imagens mais ou menos iguais a essas aí. Tá, aqui dentro da nossa pasta, né? Tem essas imagens aqui, são poucas imagens que você pode ver, né? Que você vai utilizar, tá? Eu já deixei aqui, você pode... tem apenas a imagem geral, o background, tem uma imagem pequenininha que eu usei para o preço, aqui os ícones, tá certo? E umas 3 imagens. Então, e mais os arquivos de CSS, HTML e o JavaScript, eu vou deixar esses arquivos para você fazer download, tudo bem? Então nós vamos utilizar essas imagens aqui, tá vendo? Eu vou colocar isso aqui, por exemplo, ó, esse aqui vai ser os nossos ícones. Esse ícone aqui,
Eu vou usar outra maneira de você utilizar ícone aqui, que é o ícone, aquelas imagens, EOS que fala, né? Mas só que não tem exatamente lá, não tem, né, para ícone, né? Um especial para ícone, mas não tem essas imagens aqui. Então por isso que aqui, infelizmente, eu tive que usar essas imagens aqui. Depois eu vou mostrar como a gente vai fazer isso. Mas para esse caso aqui, nós vamos usar essas três imagens. Então depois você vai entender, quando chega no momento de você usar o ícone, porque é muito mais prático de você usar a imagem, você vai entender por quê, tá certo? Então nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos usar essas imagens aqui. Então o primeiro vai ser o salon, o razor e o hairstyle, tá certo? Então eu vou colocar aqui, o salon já está aqui, o salon PNG. Aqui eu vou colocar o razor PNG, certo? O razor, que é razor navalha, tá? E aqui vai ser o hairstyle, né? Hairstyling.png, tá certo? E aqui aqui é o alt, como sempre, não esqueça, né? Você dá para a pessoa entender o que significa essa imagem aqui. Então aqui é um ícone, haircut icon, ícone de haircut. Aqui vai ser, né? Shaving, né? Barba, né? Um ícone de fazer a barba, né? Que é o razor. E embaixo aqui, né? O hair styling icon, um ícone que seria de pintura, que você vai estilizar, etc. Então vamos só aqui sim. Aqui o primeiro vai ser corte. Eu dupliquei, então eu preciso acertar os títulos aqui, né? Então o primeiro vai ser corte, certo? O segundo vai ser shave, que é barba, né? Fazer barba. E o terceiro vai ser tintura, que é pintar. Eu vou colocar barba aqui em vez de corte. Vou colocar barba aqui, vai. Barba. Opa, maiúsculo. Barba. E aqui eu vou colocar tintura, né? Que é pintura, né? Então aqui no barba eu vou colocar esse texto aqui que eu tinha escolhido aí. Ctrl V. Tá certo? Aqui na pintura eu vou colocar esse outro texto aqui. Ctrl V. Tá certo? Fechamos aqui. Eu vou mudar agora um salve aqui, certo? E vamos ver como é que ficou na nossa página aqui, certo? Ficou isso aqui agora, né? Então agora eu preciso dar uma estilizada aqui na seção para ele ficar legal. Bom, continuando aqui, tá? Nós vamos, no nosso aqui, né, index.html, nós fizemos aqui essa seção de serviços aqui, certo? E no nosso CSS nós temos o serviço, então vamos criar. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, de coisas que eu já fiz, tá certo? E a gente vai estudar isso aqui. Então, olha só. Eu criei aqui nós temos, tá certo? A nossa classe aqui serve, tá vendo? Da seção aqui serve, né? Então eu criei essa classe aqui com o width de 80%, tá certo? O width é a largura, tá certo? De 80%, que é uma margem alta. Então, o width máximo vai ser 80%. Tá certo? Por exemplo, eu tenho 1920 aqui de largura, vai ser 80% disso, tá certo? E esse alto aqui, eu dou que esse 80% vai ser dividido, como fala, igualmente. Então vai ser 10 de um lado, 10 do outro, tá certo? E o texto ali, align center, o texto, né? O texto ou o conteúdo alinhado no centro, tá? E de cima tem o padding top, então a margem interna, tá? Aqui dessa coluna aqui vai ser de 100 pixels, tá certo? Dessa coluna não, dessa divisão aqui, tá certo? Então vamos salvar isso aqui, salvar, ok? E vamos ver no que isso influi na nossa página aqui. Então vamos dar um refresh. Você vê, ele deu os 300 pixels aqui, tá certo? E já colocou o conteúdo, né, 80, com margem, né, o conteúdo com o width de 80% com margem, né, apesar que a margem é menor, mas tudo bem, e ele dividiu o conteúdo aqui ao meio, tá certo? Então vamos continuar aqui, na sequência, certo? Bom, na sequência aqui, eu vou colocar esse outro conteúdo que eu tinha acabado de fazer. Então, eu coloquei o H1, tá certo? Que é esse H1 aqui de cima. Então, todo o H1 que tiver nessa seção, que no momento aqui só tem um, tá certo? Ele vai ter, assim, esse H1 ele vai ser um font size de 36 pixels, tá certo? E o peso da fonte vai ser 600. Peso é a grossura da fonte, tá certo? 600, tá certo?
Aí aqui embaixo nós temos a nossa tag de parágrafo, né? Que é esse aqui, o P. Então eu coloquei o seguinte, que esse P aqui, tá certo? O P, ele vai ter cor preta, 000 é preta, tá certo? A fonte vai ter tamanho de 18 pixels, o peso de 300, o line height, tá certo? Line height seria como chama? A linha, né? O espaço entre as letras, entre as palavras, eu acredito, line height, a linha, né? A linha, né? Vai ser de 22 pixels e vai ter um padding de todos os lados de 10 pixels. Então vamos salvar aqui, vamos ver o que isso nos modifica o nosso coisa aqui. Opa, não é aqui, caramba. Vamos ver o que modifica aqui. Vamos dar um salve, um refresh. Você viu que teve uma modificação, certo? Já modificou o tipo do texto aqui, tá certo? Então vamos continuar. Bom, dando sequência aqui, eu vou colocar essa questão que eu fiz aqui, que é o nosso, né? Esse row aqui, tá vendo? Div classe row, que seria da div completa, né? Que tem todo o conteúdo aqui, das 3 divs, né? Ele vai ter a margem top de 5%, certo? A parte vai ter 5%, né? No top, a margem. Vai ser o display flex, né? Display flex é que ele vai ser, ele pode, de acordo com a tela que está colocando lá, ele vai ser flexível a isso, né? E vai justificar os content space between, ou seja, vai ter espaço entre esse vai ser justificado, né? Vai ser entre os componentes que estão dentro dessa div, tá certo? Então vamos salvar aqui e vamos ver o que acontece. O que nós modificamos aqui. Tá certo? Olha, como eu coloquei o flex, ele colocou esse, como chama, todo esse conteúdo. Ele podia ser, como falar, o conteúdo alinhado, né, inline, mas como ele é flex também, certo? Mas é flexível e com conteúdo, né, como nós colocamos aqui, justificando o conteúdo, né, entre os componentes, tá certo? Agora vamos prosseguir aqui. Bom, o próximo conteúdo aqui, nós temos esse servico aqui, tá vendo? Essa div, né? Servico, que são todas as 3 divs. Então, cada div dessa vai ter essa classe aqui, servico, que nós vamos... serviço coluna, né? Só que esse aqui é o ID de identificação. Então, nós vamos aqui, eu fiz esses parâmetros aqui, certo? Certo? Então, a flexis base, 31%, né? Background, a cor, tá certo? Do background, tá certo? O border radius, eu vou dar uma leve, como chama, arredondada nos cantos, tá certo? A margem de baixo vai ter 5%, o padding vai ter 20 de cima e de baixo e que 12 de esquerda a direita, tá certo? Lembrando que do relógio, né? O padding alto, direita, baixo e esquerda, né? Só que quando eu dou apenas 2 valores, ele vai ser o primeiro do alto e do baixo, do direito e da esquerda. Então vai ter 20 de altura, espaço interno, né? Tá certo? 20 em cima e 20 embaixo e 12 aos lados, tá? O box size, eu vou fazer um box, isso aí vai estar dentro de um box, eu criei um box aqui, você entendeu? Ele vai ter, vai ser border box, tá? Vai ter uma borda, tá certo? E é uma transição para isso aqui, que ele vai ter uma espécie de um efeito, né? Vai ser de 5 segundos, tá? Vamos salvar isso aqui. E vamos ver o que acontece aqui. Opa, não é aqui, pô. Viu? Criamos uma caixinha aqui para os nossos conteúdos aqui de serviço, tá certo? Vamos prosseguir. Bom, né, agora, né, nós temos aqui cada, como chama? Cada mini sessão dessa aqui, sessão interna, né? Ele tem um H3 aqui, ó, que tem um título, um subtítulo, tá certo? Eu vou dar um parâmetro para aqui para esse subtítulo. Nós vamos fazer isso aqui agora. Então é o seguinte, ele vai ter... Opa, esqueci a chave aqui de fechar a chave. Então, vamos, aqui assim, ó, o texto vai ser alinhado ao centro, né? O fonte, peso da fonte 600 e a margem de cima, né? Margem no total 10, 0, né? Vamos lá, então vamos salvar aqui.
E vamos. Certo? Ele deu apenas um pequeno ajuste, tá? Certo? Passou um pouco, né? Opa, esse tintura mais aqui. Tem um mais aqui sobrando aqui. O que é isso aqui? Tem um mais aqui. Tintura mais. Tem um mais que não tem nada a ver. Esse mais aqui, ó. Bom, prosseguindo aqui. Eu vou dar uma sombra aqui no hover. Na hora que a gente passar o mouse aqui, né? Tá certo? Vai ter um hover aqui, tá certo? Então vai ter um efeito. Então vamos dar um efeito aqui, em cima desse aqui, tá certo? Que vai ser o próximo. Serve Call Hover, tá vendo? Serve Call Hover é isso aqui, ó. Esse setor aqui vai ter um hover, tá certo? Então vamos ver como é que ficou isso aqui. Vamos aqui. Vamos salvar. Save. E vamos ver o que acontece. Um refresh. Quando a gente passar o mouse aqui, tá vendo? Ó. Tem uma leve sombrinha aqui. Vamos ver esses parâmetros aqui, o que é isso, né? Então é o seguinte, ó. Aqui é o Serve Call Hover. Eu coloquei um hover que sempre que eu ver você vê esse nome hover é o movimento de você passar o mouse. Então eu coloquei aqui um Box Shadow, que nesse local que eu coloquei vai ter um Box Shadow, que isso aqui já é um parâmetro do caso aqui do CSS. Então, por exemplo, né, aqui eu coloquei em cima e embaixo, né? Tá vendo? Em cima e direita, 0. E esquerda, aliás, embaixo embaixo 20 e esquerda 0. Então ele tá mais assim, tá mais para baixo, certo? Esse hover aqui. E aqui é a cor RGBA, né? A cor do RGBA, tá certo? São essas três cores, né? E o 2% que seria uma espécie de, como fala, transparência, tá certo? Bem leve isso aqui, né? O RGBA são três cores. RGBA é o seguinte, né? É o red, green, blue. Geralmente são cores, né, para, como chama, é onde dão as cores aqui que a gente já viu antecipadamente, né? Para telas, né, de caso de tela de computador, não é impresso isso aí. Então é RGBA. É formado de 3 parâmetros, que é o seguinte, cada cor, né, cada parâmetro desse aqui, que aqui está 0, tem de 0 a 255 cores. Então quando você muda uma dessas cores, né, ele vai dando as tonalidades. Então, que seria baseada no red, vermelho, no green, verde e no blue, que é o azul, tá certo? Então o RGBA, esse A aqui é o alfa, né? Alfa, que é esse 0,2% aqui, tá certo? Alfa é o que dá aquela, é o que dá o efeito tipo sombra que nós temos aqui, certo? Então, aí, voltando aqui para o nosso página que você pode ver, ó. Tá certo? Olha, ó. É bem sutil, mas tem aqui, certo? Bom, então, né? Esse último elemento aqui, tá certo? É tudo relativo à nossa coluna geral que está no row, tá certo? Esse média max width 700 pixels, isso tem tudo relação, tá certo? Com a disponibilidade, né, dos elementos dentro da determinada coluna que foi criada dentro do display, tá certo? O flex direction. Esse flex, né, ele torna os elementos flexíveis. Logo que você vai ter que dar esses parâmetros aqui. Então, para você entender mais sobre isso, tá certo? Se você quiser se dedicar a aprender HTML, né? Porque o nosso objetivo aqui é você a fazer as páginas com o elemento que você não vai precisar disso daqui, tá certo? Mas se você quiser se dedicar a aprender, você pode estudar mais sobre isso daí, né? Para entender. Então esses elementos são os elementos, né, que foi colocado aqui, por exemplo, né? Como a média, que tem relação a, como falar, a disposição do tela, do monitor e do conteúdo que está lá dentro, né? E da coluna em si, né? Da coluna que foi colocado dentro, do espaço que você determinou. Então todos esses elementos aqui, por exemplo, no caso do row, né? Tá aqui tá a coluna, tá certo que é row, coluna, e o flex, então ele vai ser flexível de acordo com o tamanho que a tela vai se transformar. Então por isso esses parâmetros aqui, né? Tem a coluna, tem o flex direction, que coluna que pode de cima para baixo, do lado para a esquerda, certo? Vai, por exemplo, os elementos vão estar alinhados da esquerda para a direita, mas flexíveis, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, você entendeu? É mais ou menos o significado disso daqui. Eu testei algumas coisas aqui, tá certo? Algumas coisas a gente procura, que tem de dicas para ser usada, tá certo? Mas se você quiser se aprofundar nisso, você pode
aprender exatamente HTML. Mas o nosso objetivo aqui é você fazer, que você vai conseguir fazer tudo isso aqui com o elemento, mesmo que você não saiba exatamente utilizar. E depois, se você tiver interesse realmente de você aprender a trabalhar com os códigos, você pode aprender isso a parte, né? Se direcionar, procurar cursos para fazer isso aí, que tem bastante curso, principalmente na internet. Tudo bem? Bom, então, dando um salve aqui, tá certo? Save. A nossa página ficou dessa forma, por enquanto. Essa nossa coluna aqui de serviço, tá certo? Então, aqui nessa parte aqui, até o momento, tá certo? Nosso mouse point, tá certo? Quando você coloca aqui, ele vai dar um relevo, tá certo? Então, apenas uma forma bonita, né, para chamar mais atenção do nosso conteúdo aqui, tá certo? Então, o conteúdo de serviço. Eu vou aumentar um pouco esse tamanho aqui desses serviços, que eu achei que ficou pequeno, né? Então, esse aqui, nosso serviço é o H1. O nosso H1 aqui, tá? Eu vou colocar o tamanho da fonte 45 pixels. Opa. Save, né? Vamos ver aqui como ficou. Certo? Aumentei um pouco aqui. O resto aqui tá certo. Agora, por fim, né? Mais uma coisa que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte, né? Esse aqui é o menu que nós vamos construir para que vai ser uma página só, tá certo? Em vez de você clicar aqui e ele direcionar o nosso site para outra página, ele vai ser direcionado para o conteúdo na própria página, tá certo? Enquanto aqui, quando você clica aqui na logo, você direciona para a própria página aqui. O outro conteúdo aqui vai ser direcionado, tá certo? Para como chama, para os setores aqui. Então, só que para isso nós precisamos fazer uma pequena modificação aqui. Vamos supor aqui, eu vou colocar um âncora aqui, certo? Vamos lá, nós precisamos colocar um menu âncora. Então vamos voltar aqui para o nosso nossa seção aqui, né? Vamos para o HTML. Então aqui, ó, nessa nossa seção classe aqui, eu vou colocar aqui um ID, tá certo? O ID preciso ter um ID, o ID é único. Por isso que o ID não pode ser compartilhado, não pode ser duplicado, certo? Vou colocar um ID, esse ID. E esse ID aqui, eu vou colocar o nome dele eu vou colocar o nome de quê? Aqui é como se fosse como se fosse sobre o que a gente faz. É o serviço, mas sobre o que a gente faz. Então eu vou colocar o nome de sobre, tá certo? Sobre. E vamos salvar aqui. Save. E outra coisa aqui, aí nós vamos aqui em cima, onde tem o sobre, tá certo? Esse arroba que tá aqui, ó, tá certo? Aqui eu não tenho na, lembre-se que aqui tá só sobre, João arroba não, onde tem o sobre aqui, tá vendo? No nosso menu, vai ser aquele menu lá de cima que tem como fala, o sobre, né? Eu vou colocar aqui o ID que nós colocamos ali, que é sobre, tá vendo? É minúsculo, da mesma forma que tem aqui, tá certo? Ó, sobre, certo? Aqui vamos dar espacinho. E vamos salvar. Vamos salvar aqui a nossa save, né? Ok? Vamos salvar. E vamos ver o que acontece aqui. Então vamos salvar aqui. E quando eu clicar em sobre, ele vai descer. Mas ele na verdade não era para acontecer isso, né? Eu já tinha salvo. Vamos tirar uma. Para ele fazer isso aqui, eu já tinha antecipado aqui. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu já tinha colado. Isso aqui, né? É o JavaScript. Aqui no que falava sobre você aprender, tá certo? E nós vamos ver os conceitos básicos de HTML, CSS, também de JavaScript. Então, JavaScript é isso aqui. Eu precisei colocar esse elemento aqui, ó, JavaScript, tá certo? JavaScript aqui, tá certo? Para que aí isso fosse acontecer. Então, eu vou tirar esse JavaScript aqui, tá vendo? Ctrl X. Vou tirar esse JavaScript daqui, tá certo? E vou colocar aqui embaixo para a gente não perder.
colocar aqui, ó, Ctrl V, certo? E é o seguinte, ó, você vai criar um documento igual esse aqui, tá vendo? Nós vamos criar um documento. Esse aqui não foi eu não sou desenvolvedor, né? Eu não estudei a JavaScript, apenas eu pesquiso o que precisa fazer. Então, ó, esse aqui eu vou deixar, você vai fazer download disso aqui. O que precisa ser feito é o seguinte, ó. A gente precisa criar um documento. Eu vou mostrar aqui. Você vai criar um documento, tá certo? É um documento. E você vai escrever new, né? New file. Aí você vai copiar, tá certo? Aqui, esse código daqui dentro, que eu vou passar para você, seria isso, né? No caso, copiar esse código aqui dentro. Opa. Certo? Copiar esse código, que é o que está aqui, tá certo? Copia isso aqui, Ctrl C. Tá certo? Aí você vem nesse intitulado aqui, você salva isso aqui. Ctrl V, tá certo? Aí você vai salvar como save. Vamos colocar aqui, save. Aí você tem que salvar na pasta, tá certo? Na pasta aqui, ó. Eu coloquei como script 5, eu vou colocar aqui como vou colocar script 1, por exemplo, né? Script 1. Salvar, tá certo? Script 1. Pô, perfeito, o que tem de errado aqui? Script 1. Foi salvo, né? Save. O que tem de errado? Ah! Script 1. Tá errado aqui, você errei aqui, ó. Você vai salvar. Save yes. Não, tá, eu não salvei como script, tá vendo? Você tem que falar script. Save como script. Script.js, que é JavaScript, tá certo? JavaScript, certo? E vamos salvar. Você salvou, ele já se transformou em script aqui, tá certo? Ok? Aí aqui, até agora tava esse script aqui, tá vendo? Script JS, né? Aí aqui tem esse script, tava... Opa! Aqui na nossa página, tá certo? Tem esse, cadê? Aqui, é esse aqui, ó. Certo? Ó. Ctrl C. Aí aqui você salva nesse mesmo espaço aqui embaixo dentro do head, tá certo? Você vai precisar salvar esse link aqui, ó, tá vendo? O Ctrl V. Isso aqui vai ser o seguinte, o Ctrl V. Vai ser script, type, aí texto JavaScript. Você tem que ter isso aqui, né? E CRC, né? O source é o script que tá lá. Mas eu não, esse aqui eu criei agora o script novo, que aqui é o script 1JS, tá? Script 1JS. E vamos salvar isso daqui. Save. E aqui, tá certo? Aqui no nosso CSS é preciso salvar, tá certo? Esse elemento aqui, ó, tá certo? HTML, Scroll Behavior Smooth, está falando que no HTML ele vai correr suavemente, certo? Então é preciso colocar esse elemento aqui, tá certo? HTML, chave, scroll, barra, behavior, smooth. Isso aqui tudo você encontra já preparado, tudo que tem que fazer se você for pesquisar, dependendo do HTML. Porque nós não somos desenvolvedores, você apenas precisa colocar se você for trabalhar com isso. É lógico que se você for interessado, você pode estudar para isso também. Você estudar o código JavaScript, trabalhar com isso, né? Então veja só, feito isso, salvando tudo, tá certo? Save, né? Já mudamos até o script, tá certo? A nossa página aqui, então, quando nós fazemos isso aqui, quando nós clicamos, ele corre para cá. Se não houvesse isso, aconteceria da seguinte forma, eu vou mostrar aqui como ficaria se não houvesse esse JavaScript aqui. Vamos tirar esse aqui, vamos deslinkar isso aqui, ó. Vamos deslinkar isso aqui, ó, Ctrl X, tá certo? E vamos salvar, save. Não está linkado, agora a gente tirou a relação, então... Essa página aqui, o comando JavaScript de correr a página não está mais linkado com a nossa página. Então, o que vai acontecer isso. Ó. O normal que ele ficaria seria dessa forma aqui. Quando eu clicar no sobre, ó, tá vendo? Então é isso aqui que acontece, tá vendo?
Sem o JavaScript, nós linkarmos isso aqui com lá embaixo, acontece isso. Tá vendo? Ó, ele não correu, tá vendo? Ele não correu, ele apenas pulou para ali, deu um pulo, tá certo? Aí ele deu um pulo, né? Então, simplesmente a gente pode, nós vamos colocar aqui embaixo, tá certo? Esse setor aqui, Ctrl V, HTML Scroll Behavior Smooth, tá certo? Que seria save. Vamos ver se ele já voltou. E pode ser que ele não corra, seria necessário linkar. Ele já está caindo. Simplesmente isso aqui já bastaria, né? Mas aqui ele precisa ter, tá certo? O JavaScript, lá, aquele código JavaScript, aquele script de JavaScript, né? Que nós vamos colocar de volta aqui, tá certo? Ctrl C. Oh, cara. Mas tudo bem, Ctrl X. E vamos aqui, nossa página. Vou colocar aqui embaixo, né? Ctrl V. Então vamos salvar. Vamos dar um refresh na nossa página. E pronto, a nossa página está assim. Nós criamos mais uma seção da nossa página. Tá? Essa aqui, inclusive, com um link, né? Que você clica e ele desliza até o setor de serviços. Tudo bem? Então, com isso, nós terminamos mais uma aula que, apesar de eu ter diminuído aqui, ainda ficou longa, tá certo? E na próxima aula a gente vai criar mais uma seção do nosso site. Tudo bem? Então, até a próxima aula.